Muito boa noite. Eu sou a Lúcia Mendonça e sejam bem-vindos a um Desafio da Maternidade. Hoje, nesta quarta-feira, nós teremos a conversa a nossa querida Antônia Araújo, que vamos falar sobre, mais uma vez, sobre o impacto do autismo nas nossas vidas. Ela que também é mãe atípica, é profissional e fala muito sobre parentabilidade, porque o autismo, ele não vem só, é necessário termos pais capacitados para poder orientar as crianças nesta fase, nesta jornada. Porque a criança não cresce sozinha, ela cresce observando, analisando hábitos, copiando tudo que é feito pelos adultos. E isso também não é fora, não é incomum feito pelos autistas. Então, nós vamos trazer aqui a Antônia para ela falar um pouco da experiência dela, da parte profissional e falarmos também nesta parte do autismo, do impacto e também vamos frisar aqui um ponto que eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles de muitas de nós mais atípicas que vivemos fora da nossa terra natal. Neste caso, eu e a Antônia vivemos aqui na Inglaterra, e eu acredito que existe uma solidão nossa, porque, para além de estarmos fora da nossa terra natal, estamos a viver uma situação desafiadora e não temos aquela rede de apoio, aquelas pessoas que nos acompanham, aquelas pessoas que querem saber de nós, porque muitas das vezes as pessoas que estão conosco, ou as que nós achamos próximas, desaproximam-se, por assim dizer, né? Afastam-se. E é necessário nós termos aquele amparo daquelas pessoas que nos é próximas, porque uma mãe, se ela não está saudável mentalmente, a nível de saúde mental, físico, seja o que for, se a mãe não está bem, não tem como ela orientar o filho dela da melhor forma possível, seja ele atípico ou não. Isso é uma regra básica, porque se tu não estás bem, não tem como tu dares conta do mundo que está à tua volta, né? Primeiro cuidas de ti para poderes ter força para caminhar na jornada que ela, sim, é muito, muito desafiadora. Então, eu vou chamar aqui a Antônia para se apresentar e nos falar um pouco desta jornada de maternidade, autismo, profissional. Apresenta-te, Antônia, por favor. Olá, boa noite. Olá, Lúcia. Muito Olá. obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou Antônia Araújo, eu sou angolana, eu vivo na Inglaterra já há muitos anos. Eu sou mãe de três, na qual um deles é autista. E o autismo abriu-me portas, não é, para poder caminhar nessa jornada de emocional, na jornada do autismo, e hoje em dia formei-me como educadora parental, terapeuta emocional, sou escritora, escrevo diretamente para mães. Conforme a Lúcia bem disse, não é só sobre o autismo, é sobre nós também, os cuidadores, podermos olhar para nós e cuidar de nós, e os meus livros é exatamente sobre isso, é para poder falar sobre a mãe como mulher, não só a mãe como mãe de uma criança autista. E a minha vida hoje em dia é estudar, acolho mães, oriento mães que estão nessa jornada. O meu filho hoje em dia é adolescente, então eu acolho mães que acabam de receber o diagnóstico, que estão a percorrer uma estrada que eu já percorri, e sou pós-graduada em autismo e TDAH, e aqui estamos nós para poder compartilhar a nossa experiência vivida, não é? E a teoria também que a gente aprende por aí. Exatamente. Olha, tu disseste que o teu filho é adolescente, já até me deu uma coisinha aqui, porque não tem como uma pessoa visualizar, eu não consigo ainda visualizar o meu filho adolescente, porque os desafios agora são tantos, é que parece que conforme vais passando os desafios, vai melhorando, mas não, os desafios só se tornam maiores, né? Então, eu quero que tu, antes de entrarmos nessa parte da parte da adolescência,
Eu quero que tu nos contes um pouco da tua jornada de início, quando o autismo bateu à tua porta, por assim Hum, dizer. E nos faças esse resumo da tua experiência até aqui. Com certeza. Bom, a minha jornada, ela foi, ainda não deixa de ser desafiadora. Claro que hoje em dia eu vivo o autismo com mais consciência, eh, mas quando eu recebi o diagnóstico, eu nunca tinha escutado essa palavra autismo na minha vida, nunca. E aquilo para mim foi como um balde de água fria. Eu me lembro quando eu tinha 3 anos e meio quando recebi o diagnóstico e me foi dito: "O seu filho é autista e também tem um déficit de atenção". E eu perguntei: "O que é isto? O que é autismo? É grave?". Porque eu não sabia o que era. E a resposta foi: "Olha, talvez ele nunca vai ser normal, nunca vai ser uma criança normal como os outros, talvez ele nunca vai falar". E hoje em dia eu posso provar ao contrário, que ele fala muitíssimo bem. Prontos. Mas Graças a eu Deus. comecei a ver os sinais muito antes, de novo, não sabia se eram sinais de autismo, não é, mas eu sabia que Uhum, alguma coisa não estava bem, porque ele já balbuciava, ou seja, ele tinha um desenvolvimento normal, aparentemente normal, não é, mas a aos 18 meses foi quando eu, né, o meu marido e a escola vimos que alguma coisa não estava bem. Ele era uma criança muito quietinha, muito amável, muito quietinha. Sabe aquele bebê que você dizia: "Ai meu Deus, bebê é esse que não chora". Era assim que era o meu uhum, filho. Mas aos 18 meses tudo mudou. Ele virou uma criança super agitada, super energética, agressiva e perdeu aquelas habilidades todas que ele já tinha, que ele já dizia mamãe e papá. Como eu na altura fazia faculdade e tínhamos um intervalo assim enorme, né, da faculdade para ir 1 mês e meio que a gente ficava em casa, eu fiquei em casa com ela e a rotina era de pôr a ver a televisão e essas coisas, e eu pensei que fosse por causa disso. Eu ainda comentei com a escola, disse: talvez seja porque ele ficou em casa, sem aquelas atividades da creche e tudo mais. Mas uhum, mesmo assim a creche disse: "Não, leva-lhe para a fono". Levei-lhe para a fono, a fono disse: "Não tem 2 anos, não há muito que possamos fazer, volta, quando ele tiver 2 anos, vamos deixar a consulta em aberto", e assim o fiz, com 2 anos e algumas semanas, eu disse: "Olha, tem 2 anos, não fala nada, alguma coisa não está bem aqui". E lá a gente, ou seja, eu simplesmente aceitava o que me dizia, não questionava, porque eu via que estava algo não estava bem, mas eu não sabia o que era. Eu acho que foi a melhor coisa que eu uhum, fiz. E começou-se a fazer terapia da fala, mesmo sem diagnóstico, porque não havia fala, né? Fez-se a sim, terapia da sim. fala, enviaram-me para assistente social, vários profissionais vieram à minha casa, que era para ver o ambiente que ele estava inserido, que era para ver se era algum trauma que a criança tinha, meteram-me a fazer vários cursos para estimular a fala dele, talk, enfim, um monte de cursos. E eu simplesmente só fazia e aplicava, mas nada estava a funcionar, nem com a observação dele. E aí os sintomas foram aparecendo mais. Eu o chamava, ele já não respondia, não tinha aquele contacto, tornou uma criança totalmente diferente do que eu estava acostumada a ver. Até Uhum, que fomos para a clínica multidisciplinar, até que a fono disse: "Bem, eu aqui, isso aqui já não está ao meu nível, vou mandar isso para uma equipe multidisciplinar, que é uma equipa composta por psiquiatras, psicólogos, pediatras, terapeutas ocupacionais e tudo mais, um monte de médicos". Então a minha vida foi, desde 1 ano e meio até os 3 anos de idade, a minha vida era ir para o hospital, ele era filmado no hospital, era filmado em casa, era filmado na creche em ambientes diferentes, até que chegou aos 3 anos e meio e disseram: "O seu filho é autista". O bom de tudo isso, Lúcia, é que a gente começou a intervenção mesmo sem saber que ele tinha diagnóstico. Por isso que hoje em sim. dia, quando eu falo sobre isso, eu digo para as mães, para as famílias, a importância de a aceitação, a importância da intervenção precoce. Claro que tive muitos desafios, aí a vida foi terapias atrás de terapias,
foi difícil poder conciliar a maternidade atípica e não atípica, vamos assim dizer, não é? Porque ainda Com os tinha outros outros filhos. filhos, não é? Que eram pequenos, o foco passou totalmente para ele. E uma coisa que eu notei que foi o que me trouxe até aqui, hoje em dia o trabalho que faço, é que vários encaminhamentos foram para ele depois do diagnóstico. Eu tive encaminhamento para psicólogo, para psicóloga, porque uma das comorbidades que ele tinha era do sono, não é? A gente não dormia durante anos que o despertador tocava e a gente ainda não tinha dormido, porque ele ficava as noites em claros. Foi feito o encaminhamento para a terapeuta ocupacional e, claro, a terapeuta da fala. E então era que ela tinha que levar a terapia, levar outro menino à escola, e era muito desafio. E nenhum dos encaminhamentos foi feito para a família. Não foi feito nenhum encaminhamento para dizer, olha, vai aprender o que é o autismo, vai aprender o que é o TDAH, nada disso foi feito. Então é como se tivessem dado uma bomba, tirasse uma bomba na tua mão e você com cuidado tivesse que saber que fio puxar para não rebentar. Isso mesmo. Porque você Exatamente. não tem um manual, não sabe como o que está na sua mão, o que tem que lidar. Então é assim que eu me senti. E pronto, aí foi muitos tropeços, foi muitos choros, muitas noites em claras, foi muita rejeição, fui rejeitada da igreja, até que decidi tirar o meu filho ele estava numa escola comum, não é? E na escola comum Uhum. até um certo ponto ele pronto, tinha o suporte necessário. Aqui na Inglaterra temos o Nursery Reception. O Nursery Reception, o meu filho era novidade quando entrou para aquela escola, vamos assim dizer, e então as professoras do Nursery Reception agarraram aquilo e disseram, nós vamos aprender para ensinar, e eles foram aprender para aplicar e ensinavam para mim, e eu também aplicava, mas quando chegamos no Year One, na primeira classe, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou porque a professora, enfim, é uma professora que ficou marcada na minha vida. Era aquela professora que discutia com ela todos os santos dias que eu fosse buscar o meu filho, porque ela fazia questão de humilhar. Fazia questão de dizer o teu filho não sabe nada. Fazia questão de dizer tu não podes chegar atrasada um minuto, porque o teu filho não é o único na sala de aula. Então, isso tudo para mim era muito. Era telefonemas para vir. Buscar. Eu trabalhava, né, era telefonemas, olha, o teu filho fez o número 2, fez pum-pum, tem que vir tirá-lo. Lá eu sei, a sorte é que eu sempre tive chefes, né, excelentes, deixavam-me sair, como dava 5 minutos, lá ia trocá-lo e tudo mais, e era muito tempo, até que cheguei ao meu esposo, eu disse, não estou a aguentar mais. E decidi ficar em casa. Fiquei em casa há 4 anos. Este 4 anos é que as coisas começaram a mudar. Tornei especialista do meu filho. Passei a entender até que horas ele iria fazer o número 2. Não é? Então, pronto, essa é mais ou menos a minha jornada e hoje em dia, não é? Porque senão vamos aqui ficar aqui o tema todo só a falar da minha jornada, não é? Mas hoje em dia, só para dizer, eu tirei ele da escola comum, foi para uma escola especial, da escola especial comecei logo a ver resultados, dentro de um ano, aos 7 anos de idade ele começou a balbuciar, e hoje em dia ele é adolescente, tem 15 anos de idade e é um adolescente que fala muito bem, é um adolescente que tem a sua autonomia, a sua independência, ele vai para a escola sozinho, volta para a escola sozinho, ele sabe fazer a sua higiene sozinho. Claro que temos ainda outros desafios, sim, como eu costumo sempre a dizer que o autismo é por fases, na infância você tem um desafio, na adolescência tem outros desafios, mas é tudo sobre a gente poder ter consciência do que é o diagnóstico, porque eu gosto sempre de dizer, é preciso a gente poder entender para ajudar, não é? Então eu acho que é essa peçazinha aí que falta aqui, não é? É o entender, Exatamente. é poder dar, capacitar que quem vai cuidar dessa criança. Antônia, acho que respondeste já a maior parte das perguntas já. Só com essa introdução já respondeste a maior parte das perguntas.
porque tu tocaste em vários pontos, já que eu ia te questionar, ia questionar a questão de como é que é o autismo aqui na Inglaterra. Tu já falaste grande parte, e tocaste num ponto que também eu sinto mesmo, e agora todo lado que eu vou, que eu tenho oportunidade de falar com algum profissional, eu toco nesse ponto. Eu digo que eu sinto-me sozinha nessa caminhada. Eu não vejo apoio para orientação para mim, eu não vejo isso. Tudo que eu faço é por didática minha, que fui à procura dos cursos, mesmo aqui na minha cidade, eu fiz outros cursos no college sobre autismo, nível 12 e tudo mais, para entender melhor, para poder ajudar melhor, mas ainda assim é algo que tu vês, eu vejo que muitas mães sentem-se sozinhas porque elas não sabem como é que eu vou ensinar uma criança a pôr as coisas no lixo, que é só dizer, olha, vai põe no lixo, mas aquilo tem fase a fase, passo a passo até ela conseguir pôr algo dentro do lixo. Estamos a falar de coisas simples. E depois há uma outra coisa também. Quando eles têm aquelas estereotipias, os terapeutas conseguem identificar e conseguem ver como é que aquela estereotipia pode ser. Essa não é a linguagem mais própria, mas pode adaptar para uma outra, para uma outra habilidade. Mas nós que somos mães, que não estamos assim, com o olho treinado, isso não acontece. Meio que nós sentimos que aquilo ele está a fazer aquilo porque sim ou porque lhe apetece e não tem uma coordenação naqueles movimentos que eles fazem. E todo lado que eu vou, ainda hoje eu tive uma reunião na escola com um especialista. Eu toquei nesse ponto, eu não tenho orientação, eu sinto-me perdida, eu vou à procura de terapias e eu vejo uma barreira. E é o que eu sinto mais aqui na Inglaterra, eu sinto barreira. É uma coisa que eu digo sempre, Lúcia, e essas barreiras acredito que vão continuar, porque a Inglaterra, os sistemas públicos, acredito que a Inglaterra e os outros países também que têm seu sistema público, vivem de budget, vivem de verbas, vamos assim dizer. E Uhum, as verbas aqui estão contadas, é verba para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então, o pediatra, ele vai diagnosticar, ele não tem tempo para te ensinar o que é o autismo, essa é a realidade, não é? uhum, É só que eles esqueceram foi de criar, se calhar, um programa para tal. Aí vem pessoas como eu, como você, não é? Que vivemos isso, que ou vamos sugerir ou que vamos fazer o trabalho que de facto não faz. Mas lá está. O que acontece? Infelizmente, o trabalho que hoje em dia que eu faço, não é? Eu deparo-me que ainda existe existe pouca aceitação em entender a importância deste tipo de orientação, ou seja, a importância de você poder aprender sobre o assunto. Ou seja, que nem sempre você vai precisar aí do médico para falar do assunto. Que você vai precisar, às vezes, sim, de um coach, de uma educadora parental, ou seja, de alguém que já viveu a situação, que é para poder exatamente dizer, olha, não, olha, comigo eu fiz assim quando se trata de estereotipia, não é? Porque você já vai ter um olhar diferente, já não é uhum. apenas um olhar clínico. Já quando estamos a falar do médico, esse médico ele vai ter apenas só aquele olhar clínico, porque são milhões de crianças que eles estão aí que é para poder dar assistência, não é? Que é para eles poderem dar o diagnóstico. E uma verdade que aqui tem, olha, há dias, recentemente, não é? Acho que foi há 2 semanas atrás, eu tinha um tipo de serviços aqui em casa que a escola achou que o meu filho precisava. Eu disse, vocês acham que sou eu para dizer que não? Mandam-me um serviço, não é? E que chama-se Early Help. Early Help é bem parecido com assistente social, mas o Early Help é mais para ver o que a criança, o que a família está a necessitar. Né? E o Early Help vai procurando atividades, por exemplo, eles procuraram atividades para o meu filho ir fazendo aqui ao redor. Como ela gosta de música, eles encontraram aí atividades para ele fazer música, porque ele ensinou-se como é que se diz, autoeducou-se, que é para Sim, autodidata. a atividade para aprender a fazer, tocar piano, guitarra e bateria.
Então, quando eles viram isso, eu disse, bem, já que ele gosta disso, arranje alguma coisa em relação a isso, e ao menos ele continua com o que ele já fez. Ele fez. E a Dias, ela ligou para mim, ela disse, olha, Antônia, vamos fechar o teu caso, porque a gente não tem nada para fazer contigo. Tem famílias que de facto estão a precisar. Eu fiquei assim, eu não sei se eu levo isso como um elogio ou como um abandono. E ela disse, deixa-me vir ter contigo que é para tu entenderes. E ela me disse, tu és Uber Mama. Eu disse, ok, continuo sem saber se isso é um elogio ou se eu posso me sentir como um abandono. E ela explicou-me, e ela me disse, não, tu és aquele tipo de mãe que tu, vou utilizar aqui a palavra em inglês, aí você me ajuda a ver em português, tu tens a make sure, faz que os outros profissionais são accountable, faz os outros profissionais accountable, ou seja, É suficiente. que os outros profissionais têm responsabilidade, não é porque eu vou atrás. Nós, quando ficamos no processo de fazer aqui a transição do colégio, a coordenadora da Câmara, que supostamente tinha que procurar ajudar-me a procurar a escola, indicar-me escolas para ela, não estava a fazer nada. E eu simplesmente fui lá dizer, olha, não estás a fazer o teu trabalho. Eu já encontrei a escola tal, a escola tal, a escola tal. Agora, cabe você dizer se essa escola é adequada para o meu filho. Então, esse tipo de coisa é muitas coisas que às vezes, algumas de nós, mãe, ficamos com medo de fazer. E é isso que essa Helly Helper me disse, é que tu não tens, para já, não tens medo da tua cor, porque ela também é black, é negra, né? Ela disse, para já não tens medo da tua cor, para já tu não tens medo de falar com os profissionais de tu para tu, e tu não tens medo de dizer ao profissional, tu não estás a fazer o teu trabalho. Isto que te faz ser uma mãe diferente. Porque ela disse, a verdade que acontece que eu trabalho na Câmara é nós temos muitos casos. E quando a gente encontra uma mãe de braços cruzados, a gente também finge que não vê. Porque eles têm muitos casos, mas quando encontramos uma mãe sacudida, não é? Que não deixa passar por coisa, não tem como a gente não atender essa família, porque são milhões de famílias no sistema à espera de suporte, à espera. Por isso que eu digo sempre para as mães, não é só sobre você olhar no autismo da sua criança, é sobre você entender um bocadinho sobre o sistema, é sobre você entender um pouco sobre o que é o autismo para você poder chegar e discutir com base, é você chegar e poder falar, não, eu não aceito isso. Eles, quando queriam dar medicação, meu filho disse, não, explica-me o porquê da medicação. Se nós ainda não olhamos o ambiente, se nós ainda não entendemos, às vezes é um barulho, é alguma coisa, por que querem medicá-lo? Então é sobre isso, ou seja, eu acho que falta, não sei se falta verba, e eles não olham para a saúde, não olham para a saúde de quem cuida. Exatamente, olha, temos aqui a Sandra que diz assim, a Sandra foi uma das convidadas na semana passada, e ela diz assim, nós mais estamos a virar terapeutas, médicas e fonoaudiólogas dos nossos filhos. Exatamente. Nós é Exatamente. que estamos à procura de tapar todos os buracos ali, porque nós não estamos a encontrar, e o ficar à espera não há garantia que vai aparecer. É, Então, tens que estudar, fazer curso, ou seja, estás a aprender e aplicar ao mesmo, estás a aplicar uma coisa que nem sequer estás a entender ainda. Mas depois é vai ver se verdade. vai dar resultado ou não. Depois vais mudando com o tempo até funcionar. Né? É, Então, é muito, muito, muito complicado. E isso que tu muito. disseste é verdade. Na escola dos meus filhos, eles mudaram de escola agora, em setembro. Na mesma escola antiga, na escola nova, eu Uhum. sempre ouço essa frase: como é que a mãe consegue? Como é que a mãe consegue? Eu olho para elas e digo assim: eu também não sei. Eu digo assim: eu também não sei. Eu não estou a perceber o que, como é que eu consigo o quê? Porque eu vejo as minhas dificuldades diariamente a conseguir fazer as coisas, mas para elas eu devo ser super. Elas dizem, mãe é super mãe. Eu disse, não, eu não quero ser super mãe, eu quero ser uma mãe só, sem ser super, eu quero ser só mãe. É, Mas não está a ser possível. Mas a mãe é super mãe. Eu disse, não, eu quero ser só mãe. Mas é. Eu acho que a realidade também é uma coisa que é importante nós podemos entender que nem todo mundo que tem diploma sabe ou tem entendimento sobre certos transtornos.
às vezes eu tenho mães de Angola que me vêm assim e diz, olha, o meu filho está se acompanhando pela psicóloga e a psicóloga disse que ele é só um pouco autista. Eu disse, desde quando existe isto um pouco autista? Pelo amor de Deus. Ou é autista ou não é. Não é? Então, isso só para dizer que pode ter psicólogo, sim, mas nem todo psicólogo tem conhecimento sobre o autismo. E como também na escola tem professores, sim, nem todo professor tem conhecimento sobre o autismo. Por isso, quando eles olham para nós, eles veem na sala de aula o desafio que a criança tem, e a mãe, quando vai buscar, ela deve olhar e dizer, isso aqui deve ser uma super heroína. Se aqui na sala de aula algumas horas é assim, imagina em casa. Por quê? Porque falta de conhecimento, se calhar, que ela tem. E já nós aqui fora estamos constantemente a ir buscar conhecimento, procurar entender o porquê dos porquês, o porquê que isto acontece. Não é? Já um professor não. Então, há professores que simplesmente, às vezes, são professores de verdade e há professores que só vão buscar o seu salário. Essa é a realidade. E eles não têm interesse em aprender, não têm conhecimento e muitas das vezes não sabem lidar com isso. Isso foi um dos casos que eu tive quando meu filho estava na primeira classe e essa professora, eu dizia nela mesmo na lata, eu lhe dizia, olha, tu não nasceste para ser professora. Eu acho que vieste na entrevista, deram-te o cargo e pronto, olha, como estás a ganhar bem, estás a fazer a profissão de professor, mas você não nasceu para ser professora, porque você não tem paciência. Deram-me uma one-to-one, uma acompanhante para o meu filho. Olha, é assim, para ir com tipo 200 quilos. O meu filho era hiperativo. Cada vez que eu chegasse à escola, porque assim, eu saía, eles terminavam às 3h30 e tinha tolerância até as 3h45 para ir apanhá-lo. Então ficavam Sim. aqueles 10, 15 minutos no pátio. Como eu saía do serviço às 3h30, eu chegava sempre uns 5 minutos atrasada. Ou seja, não atrasada porque ainda estava dentro daquele tempo de tolerância. Aqueles 5 minutos eu sempre encontrava acompanhante vermelha. Por quê? Porque o meu filho era energético, corria, não conseguia ficar parado na fila, e ou seja, eu mal abrisse o portão, gritavam logo, Mom, you are late! Mom, you are late! I said, no, I beg your pardon, I'm not late. Não estou atrasada. Desculpa, tu é que estás a fazer o trabalho errado. Exato. De tanto elas me dizerem isso, eu depois fui a coordenadora, fui assim que eu disse, olha, desculpa com todo o respeito, não estou a discriminar ninguém, eu sei que todo mundo tem direito de trabalhar, mas esta não é one-to-one, não é acompanhante para o meu filho. O meu filho é hiperativo, tem um déficit de atenção, é hiperativo, o autismo é isto, 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 e ele tem dificuldade em ficar parado, em ficar parado e ficar numa fila. Então, deem uma acompanhante número 1 que entenda do assunto e alguém talvez mais fit. Vocês estão a dar uma que só para ela não ficar em casa, estão lá para cuidar do meu filho. Pelo amor de Deus, não quero ela como acompanhante do meu filho. Olha, vamos desviar o rumo da nossa conversa. Como é que as mães podem ficar ou estar empoderadas com essa firmeza na fala diante dos profissionais? Se capacitando. Como? É assim, se capacitando. Quando eu digo se capacitando, é mesmo, ou seja, não precisa estar a fazer pós-graduações, não, né? É de facto mesmo você poder sentar e entender o que é o autismo. Não é ir no Google, no ChatGPT e perguntar o que é o autismo, que vai lá vir dizer é o transtorno do neurodesenvolvimento. Não, é você saber destrinchar o que é o autismo. E o mais importante é você entender o autismo do teu filho. Porque quando falamos do autismo, o autismo é um espectro que vai afetar cada indivíduo diferente. Se eu perguntar para a Lúcia, como é que o autismo afetou o seu filho? A Lúcia, não é? Tem que pelo menos saber dizer, olha, não, afetou, ele não tem um contacto visual, ele tem questões sensoriais. Ok, quais são as questões sensoriais? Não pode ouvir muito barulho, é auditiva, é visual, não é? Isto, para mim, é você se capacitar.
Entende? Você Uhum. entender, não é? O que é o autismo num todo e como ele afetou a sua casa. E aí você, quando tiver este conhecimento, você vai destrinchando ele. Certo. Sim, Porque sim. assim, porque quando você tem este conhecimento, não é? Você vai conseguir no profissional poder falar com convicção, falar, não é bem nem por aí. Exatamente. E outra coisa, hum, há um impacto, de facto, na vida da mulher e da mãe quando ouve que o seu filho é ah, tem alguma situação neurodivergente ou mesmo física, existe um impacto, né? Como é que essa mãe pode ultrapassar esse impacto e se desenvolver e se capacitar para orientar da melhor forma o seu filho? Hoje em dia, eu digo assim, quando nós começamos a olhar para o autismo, né, como neurodiversidade e não como atípico. Porque se nós formos ver a definição de atípico, é algo que não é normal, Uhum, certo? E eu me pergunto por que o autismo não é normal. Desde o momento que você, número um, só foca no autismo, número dois, é atípico, aí você já está a ver tudo errado. Cada vez que você vai olhar para o seu filho, você vai ver que ele é normal. Agora, quando a gente olha para neurodiversidade, eu vou trazer aqui uma analogia, Lúcia. uhum, uhum, Nós falamos culturas, né? Diversidade de culturas. Se formos falar, por exemplo, na Tailândia, você entra dentro de casa, você tira o sapato, certo? Temos a cultura brasileira, cada país tem a sua cultura. Nós, quando vamos para um país, a gente tenta adaptar-se a essa cultura. A gente tenta se uhum. inserir e entender esta cultura. Mas são culturas diferentes. A neurodiversidade são mentes diferentes. É conforme esse indivíduo recebe a informação do mundo, é conforme esse indivíduo enxerga e sente o mundo. O que é que nós forçamos esses indivíduos a serem como nós? É a mesma coisa que você vê na minha casa e você diz assim, Antônio, eu não quero essa cadeira aqui. Caramba, Lúcia, a casa é minha. É, Certo? Então, quando certo. a gente começa a tirar esse foco do atípico para a neurodiversidade, a gente vai começar a entender, ok, meu filho é autista, ok, meu filho é TDAH, deixa-me aqui entender por trás desse autista quem está lá, não é? Sim, Quem está sim. lá, em primeiro lugar, porque eles têm muitas habilidades, não é? Quem que está lá e o que o autismo faz. Porque é necessário a gente poder entender que, para já, de facto, o significado do autismo, e quando a gente entende o significado do autismo, a gente vai dar conta que é um transtorno comportamental. Ou seja, que com mudanças de hábito, com ensinando novos hábitos, comportamentos vão melhorando. Porém, o que acontece é que o que vem com o autismo são essas comorbidades, né? São as comorbidades coexistentes, que pode ser uma epilepsia, que pode ser um síndrome de Down, que pode ser coisas muito mais complexas do que o autismo. Isso, muitas das vezes, é que faz com que o autista, às vezes, não fala, o autista, às vezes, não Uhum. faz certas coisas. E nós, como não temos esse conhecimento, só focamos no autismo, nem olhamos para a comorbidade. E o que é que a gente diz? Eu sou mãe atípica, o meu filho é atípico. É que Uhum. vira já uma música que se cria na mente e que te cega, e que você não consegue, não é? Então, primeiro é entender que o seu filho, antes dele ser autista, ele é uma criança como outra qualquer. Olha, Muitas explodiu a das minha vezes, cabeça aqui. sabe, Só esse destrinchar muda tudo. muda tudo. Acredita, muda tudo. E para mim, isto virou quando eu comecei a ter este olhar. Eu comecei a mudar. É a mesma coisa que a gente, por exemplo, tem uma pizza. A gente comendo uma pizza, você não vai conseguir comer a pizza de uma vez, você vai cortar por fatias e comer a pizza. Assim é o autismo. Ele não dorme, ok? Não dorme por quê?
Nem tudo é autismo. Não dorme porque é autista. Não. Isso não está lá no DSM-5. Ok, não dorme por quê? Ok, talvez ele tenha questões sensoriais por causa do autismo, então o que a gente pode arrumar no quarto para ele dormir, não é? É a lâmpada, né? Uhum. É a gente poder perguntar o porquê que não dorme. Muitas das vezes o autista tem dor, tem uma dor de ouvido, uma dor de barriga, mas não consegue se expressar porque o autismo é déficit da comunicação. Tem dificuldade de expressar, mas o que a gente diz? É autista. Nem tudo é autismo. Então, quando eu digo aqui capacitar, a mãe sair desse estado de sobrevivência é entender. Primeiro é aceitar a minha nova realidade. Ok, receber esse diagnóstico, não sei o que é, deixa eu entender o que é este diagnóstico. Começar por Isso. entender, começar por aceitar e se capacitando sobre o assunto e destrinchando isto. Exatamente. E olha, e essa mãe, quando ela está dentro do autismo, da situação do filho, da escola, é terapia, ela nem sabe para onde se virar, né? Mas ela segue a cartilha. Existe essa exaustão, essa culpa. Como é que ela pode lidar com ela? Já nem é o autismo, como ela lidar com ela em meio a esse caos? Uma coisa que eu digo sempre que para a mãe conseguir sair desse caos, parece meio clichê, tão simples, mas resulta. É a rotina. Você tendo uma rotina para ti, mãe, e uma rotina para o seu filho, você aos poucos vai conseguir sair desse caos, porque isso é uma realidade que a gente vive as terapias. A gente não vai conseguir sair delas. Elas estão aí. É algo que a gente vai ter que ir fazer sempre. Não temos quem faça por nós. Algumas de nós, nem todas, né? Não tem gente que tem que fazer. O que nos resta é a gente organizamos, né? Termos essa rotina. Quando eu digo rotina, é uma rotina assim, por exemplo, algo que eu fazia para mim, funcionou, era eu durante o dia corria, parecia uma barata tonta, mas eu às 20 da noite, todo mundo tinha que estar na cama. Que é para eu ter aquele meu tempo. Não quero saber se tem sono, se não tem sono. Vamos, 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 vamos. Cama, 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 cama. Cama. Aqui em casa a música é a mesma. A música é a mesma. Nessa parte de dormir. Estão É, com sono, não estão, vão só. vão. É, porque aquele é meu tempo. É o tempo que eu vou dizer, eu vou ficar das 8 às 9 ou das 8 às 20 para me autorregular, para respirar, para eu ler, para eu Yeah. ver novela, para eu fazer o que Não eu fazer quiser, nada. não fazer nada. Para eu não, é um tempo que eu não vou pensar em terapia, não vou pensar em filho, não vou pensar em crise, não vou pensar em nada. É um tempo meu. É um Uhum, tempo para eu carregar a bateria. E outra coisa também que eu fazia, e que faço até hoje, é acordar antes deles. uhum. É ter a minha rotina matinal. Seja para fazer exercício, seja para fazer uma meditação, seja para ler a Bíblia, eu acordo antes deles. Quando eles Exatamente. acordam, eu já estou nutrida. Com força suficiente para enfrentar o dia. Venha quem vier. Para enfrentar a terapia, os e-mails, os telefonemas, Olha, ao longo deste teu caminho enquanto profissional, que, qual foi a situação mais desafiadora que tu encontraste? olha, ahm, várias, mas tem uma mãe que me marcou, porque ela não aceita ou não aceitava, né, o diagnóstico do filho. É, Ela simplesmente dizia: Eu não acredito em autista, eu não acredito nele.
E por mais que eu quisesse ajudá-la, eu não conseguia ajudá-la por causa do bloqueio dela, por causa das crenças dela. Eu não consegui trabalhar com ela, eu não sei se teve algum trauma, porque tudo que ela falasse era algo que tivesse a ver com racismo, não consigo isso é porque sou negra, era tudo na negatividade e era uma mãe que estava em um estado mental muito crítico, que tentou suicídio por várias vezes. Senti-me tão impotente, se assim eu posso dizer, por não conseguir ajudar, porque assim, como profissional, você só ajuda até onde a pessoa permite, Exatamente. né? Porque você aí pode até dizer, eu estou aqui para dar de mão dadas com você, mas cabe a pessoa dizer, eu quero essa ajuda, eu preciso dessa ajuda. Ao mesmo tempo que ela dizia que eu quero essa ajuda, era mais forte que ela. É. Ou seja, ela estava num estado mental muito crítico, ela não conseguia, às vezes, ora levava o filho para a escola, ela não levava, ora dizia eu não levo porque eu sei mais que eles. Era muita coisa aí misturada, então foi um caso que para mim marcou-me muito mesmo, muito, Uau. não é? Olha, o pior de. Acho que o pior de saber o diagnóstico é você nem chegar até o diagnóstico, é você ficar ali na negação, ver que tem algo de errado, errado, entre aspas, algo que tem que ser melhorado, e você não faz nada, você não aceita. Aí, nem você, nem a criança vai ficar ali todo mundo a patinar até. É. E Ninguém desenvolve, por isso que eu digo sempre, muitas pessoas me perguntam, mas por que você trabalha com as mães e não com a pessoa que tem autismo? E eu digo sempre, porque para essa pessoa florescer, é a mãe que vai servir de de alicerce. de alicerce para essa criança, porque senão não teríamos autistas adultos a serem diagnosticados, pessoas a serem diagnosticadas na vida adulta. Se você conseguiu chegar na vida adulta sem diagnóstico e funcional, é porque houve alguém que fez alguma coisa por ti. Uhum, Então, esta alguém, que a maior parte das vezes é a mãe, não estou a dizer que não tem pais que não façam, que a maior parte das vezes é a mãe, é ela que precisa de cuidados. Porque se nós formos pensar na lógica, quem recebe o diagnóstico é a família, não é a criança. Não é? Porque aquela uhum, criança ela nem sabe o que é o autismo, ela nem sabe o que está a acontecer. Mas é a mãe, é o pai, é o irmão que fica, é o irmão que tem que passar a falar mais baixinho, é o irmão que tem que se calhar aceitar a dormir agora com a lâmpada mais baixa, é o pai que tem que mudar se calhar o seu horário do trabalho para poder apoiar a mãe de alguma forma, é a mãe que passa as noites em claros, é a mãe que larga o trabalho. Então, quem precisa de apoio, não é? uhum. É, é, é a família. Por isso que hoje em dia eu até criei no meu trabalho o método AMA, que eu digo que é o autismo, mãe, e o ELO, que é do ecossistema, não é? Porque o autismo não vem sozinho, não nasce sozinho, ele vive no ecossistema, ele vive num seio familiar, né? Então, para mim, a mãe é o centro disso. Ela precisa estar bem Tá bem. emocionalmente para ela conseguir ajudar essa criança. Eu posso dizer que eu identifico com a tua fala, porque eu já queria trazer este formato deste programa há muito tempo. Só que assim que eu começava a falar, eu ficava muito emocionada, eu começava a chorar mesmo. Eu não conseguia ter uma conversa assim, segura, sem me emocionar. Então eu disse assim, não, eu tenho que parar, eu tenho que ir me resolver. Uhum. Quando eu estiver resolvida, eu vou conseguir ajudar melhor os meus filhos e depois vou conseguir passar o testemunho daquilo que eu passei com os meus a outras que também venham a precisar.
Porque se tu não tratas de ti, da tua cabeça, não olhas para ti, quem vai olhar? Ninguém vai olhar e depois, e a criança fica como? Querendo ou Verdade. não, o teu estado é refletido no teu filho. Ele pode ter as crises, tudo bem, ele pode ter as crises e tem realmente as crises, mas muitas das vezes só está a refletir o teu estado emocional, porque passa. Ainda mais sendo crianças, quanto mais novinhas as crianças, mais o comportamento delas é reflexo do nosso estado emocional. Então, se nós não cuidarmos de nós, nós não olhamos para as coisas mínimas, porque uma coisa cai, já estamos a gritar, algo não está bem no reino da Sim. Dinamarca. E com isso eu queria te fazer uma outra questão, que é, nós falamos na nossa comunidade, né? O autismo é tabu, é malcriadice, a mãe que não sabe educar e tenta por uma linha. A culpa é sempre da mãe, né? Ok, aceitamos, estamos aqui. Como, ou melhor, já falaste com algum pai sobre esta situação? Qual é a posição deles? Como é que eles recebem? Porque é um choque, é uma facada na mãe, sim. E no pai, como é, como é que eles ficam? Qual é a mudança que é vista neles? Já analisaste esse caso? Já apanhaste alguém? Como é que é? É assim, nunca, são poucos os pais com que falei sobre isso, né? Sim. Mas a sua maioria é o medo que lhes paralisa. Dos poucos com que falei. Uhum. É o medo do desconhecido. É uma mistura de, eu não sei, sabe, de vou assim usar de incapaz, Uhum. né? É uma mistura de eu não sou capaz de fazer, eu não sei o que é isto. Para nós, as mulheres, é mais fácil a gente parar, sentar, procurar e dizer eu preciso de ajuda. Eles não se sentem, não é, com essa força de dizer não sei o que é, preciso de ajuda, quero poder fazer, quero poder dar o melhor para o meu filho. Não, muitos acham que é mais fácil pular do barco, por Uhum. vergonha. Principalmente na nossa cultura, não, isso é inaceitável, na minha casa isso não existe, na minha cultura isso não existe, isso deve ser coisa da tua família, isso deve ser bruxaria, não posso, Uhum. né? É. Então, dos poucos com que eu me deparei, é mais sobre isso, é esse tipo de negação que tem. Uns até têm aquela vontade, mas como não sabem o que fazer, como é mais fácil ficar calado, né? Então, acabam por Então, desistir. hum, Mas nas minhas pesquisas, hoje em dia, eu digo que eu acho que é uma mistura de coisas, sabes? É uma mistura de coisa. Muitas das vezes até o medo, quando vamos aqui falar o medo desconhecido, é uma forma de proteção. Por que que eu digo que é uma forma de proteção? Você, veja, ou seja, você está assustado com algo que você sabe, se isso for para fora, não vai ser bem-vindo, não vai ser aceite. Então, eu não vou aceitar, ou seja, eu vou fingir que não está a aceitar, que eu não estou a aceitar, porque eu quando aqui falo aceitação, eu não, para mim aceitação não é só você dizer que eu aceito que meu filho é autista, não. Aceitação é você ter coragem de expor o seu filho à sociedade. Aceitação é para mim você poder pegar no seu filho e ir com ele numa festa e as pessoas darem conta que ele não se comporta como os outros e você não ter vergonha disso. Você ter uhum. a coragem de dizer, olha, não, o meu filho comporta-se assim porque é autista e eu estou aqui ainda a descobrir como lidar com essa situação. Como nós, não é? Eu vou falar aqui nós porque eu também me senti assim, vergonha, e não sabia o que dar. É mais fácil a gente ficar em casa. Em casa ninguém vê. É, é, em casa ninguém vê, porque eu fico assim, eu vou sair com ele, eu vou aonde? Eu vou para o supermercado, vai fazer um show lá.
Eu não estou para me chatear, não vou sair com ninguém. Fiquem aqui em casa, vou sair sozinha. Então eu tive que reunir polícias para irem comigo, que é para nós fazermos coisas básicas, como ir ao supermercado, conseguir ir ao parque com eles, porque agora eles já estão mais crescidos, eles têm allotment, então eu não posso sair com os três sozinha, tem que ser mesmo duas pessoas pelo menos, para ficar Uhum. com os gêmeos, o outro para ficar com o César, porque é só piscar que já foram. Então, Exato. todo É, cuidado é muito pouco. Então, temos que ter é, muita atenção. é. Então, é complicado, Às é vezes complicado. é complicado, às vezes é esse cuidado, a gente já depois está aqui a usar até o termo vergonha, mas é mesmo aquele medo do julgamento, porque tem olhares, tem má línguas lá fora, tem aqueles olhares desconfortáveis que você fica, vou ajudar o meu filho ou vou tomar conta desse olhar Aham. torto, não é? Essa sensação, então, e nós sem querer inconscientemente, é mais fácil ficar em casa, é mais fácil Olha, não fazermos, não é? eu fui para Portugal com eles e a gente podia ir de Uber, mas nós disse, não, nós temos que andar com eles a pé, pelo menos, né? Eles andam tanto de carro aqui, então vamos andar a pé. Vamos para ir para o parque, íamos a pé e muitas das vezes eles se esbarram, né? Eles não têm aquela coisa de desviar as pessoas. Meu, eu ficava assim, só dizia só, eu até falava em inglês, que é para tipo verem que tipo, olha, é estrangeira. Sorry, sorry, sorry. Mas é uma falta de compreensão do tipo que a criança chegou lá e fez de propósito e a gente fica assim, tipo, Parece que ela a cometer um crime, né? isso mesmo. Tu ficou assim, tipo, ai, meu Deus. E teve uma situação que nós fomos ao parque e encontrei uma senhora, era neto dela, e ele fazia as mesmas coisas que os meus, mas mais agressivamente. E eu fui lá falar com ela, e disse assim, é o seu neto? Ela disse, sim, não sei o quê, ele tem autismo. Ela disse, os meus também têm. Fiquei ali a ter uma conversa com ela e ela ficou meio que aliviada, sabes? Porque estava todo mundo a olhar para ela no parque e tu ficas assim, ok, se eu não trazer meu filho ao parque, eu vou levar ele aonde, né? É aquela É, falta de compreensão, empatia, não sei, acho que nem é empatia, nem é compreensão. É mesmo falta de tipo olhar para o lado e saber que é humano igual a você. é, E é. é muito complicado. Eu vou resumir, vou dizendo que eu mesmo desconheci, é o desconhecido, não é? É o desconhecido, é a falta do conhecimento que a sociedade não tem, é a falta do conhecimento que as escolas não têm, é a falta de educação que não há dentro de casa, e quando sai-se na rua e deparamos com isso lá fora, é como se vissem um extraterrestre. É como se cometeu-se um crime, sabe? Então, eu vou dizer que isso, já nós que temos este conhecimento, se nós nos depararmos com isso, já não é normal, já é normal para nós, já não nos assusta, Me porque assusta. Uhum. já temos esse conhecimento. Então, hoje em dia até eu digo, olha, eu perdoo a tua falta de conhecimento, a tua falta de sei lá o que, de sabedoria, por aí fora. Ainda dias o meu filho chegou, um dos meus filhos chegou a casa e ele disse, mãe, que no trabalho, ele disse, mãe, tem uns colegas no meu trabalho, eles têm um comportamento, eu olho para eles, às vezes eu fico assim, isso aqui tem cara, minha mãe fala muito sobre isso, tem cara que deve ter aí qualquer coisa, mas eu não falo nada. Eu disse, ok, filho, não chegues para alguém a dar diagnóstico, pelo amor de Deus, não digas nada. E ele depois diz, olha, mãe, às vezes eu também vejo crianças muito agitadas, que fazem, que não fazem, e ele disse, olha, mãe, posso ser até que seja mesmo falta de educação, como às vezes eles até me parecem que têm TDAH, que são muito hiperativos. Eu disse, o que é que tu fazes, filho? Eu disse, não, às vezes eu vou nos pais e pergunto se eles querem ajuda. Mas já os colegas só dizem tem que lhes mandar fora do restaurante, tem que lhes não sei o quê. Então, ou seja, como ele está habituado em casa a ouvir a mãe a Uhum. falar e sabe que tem o irmão, para ele já é
é normal ver isso, ele já sabe lidar. Os colegas que não têm esse conhecimento, é mais fácil lhes chamarem o manager e dizer, olha, temos que tirar essa família embora porque o filho está fazendo muita confusão. É mais fácil para eles. Eu tive o meu filho que é adolescente agora, ele, um tempo atrás, ele chegou em casa muito triste, a dizer, mãe, chamaram-me that autistic boy, aquele rapaz autista. Eu disse, filho, volta lá e diz o teu nome. Não tenhas medo, filho. Volta lá e diz, eu tenho nome. Quando ele te dizer isso novamente, diz assim, calmamente, eu tenho nome. E o meu nome é este. Te garanto que ele nunca mais vai te dizer aquele rapaz autista. Que ele ficou muito triste. E ele hoje ainda me disse, hoje eu lhe perguntei, filho, ainda te chama mais assim? Ele disse, mãe, me chama, mas eu já não desligo. Eles não têm conhecimento, eu não desligo. Às vezes eles ficam a rir de alguns colegas deles que não têm a fala assim muito desenvolvida. E ele diz, mãe, por mais que nós, porque eles estão inseridos dentro de uma escola comum, ele disse, mãe, por mais que eles, né, autistas já adolescentes, vão fazer tipo uma mini palestra, um seminário para as outras turmas. Ele disse, mas parece que eles não querem ouvir, não estão interessados em saber. Então, isto é conforme a sociedade não é? É o desconhecimento que traz isso, mas só nos resta continuar a falar sobre o assunto. E já que tocaste na questão do teu filho adolescente, como é que é como é que é essa experiência de ter um adolescente autista? Mas para aquilo que tu falas, ele é muito independente, né? Mas Uhum. como, como é que é esse adolescente aí em casa e se já tiveste alguma outra experiência de alguma outra mãe com um, um autista adolescente em casa e qual era o nível dele? Uhum. Bem, o adolescente que eu tenho, ele é independente sim, porque isso é uma construção que nós fomos fazendo desde a infância. Uhum, É uma construção que fomos fazendo desde a infância e chegamos aqui à adolescência com essa autonomia e com essa independência. Hoje temos outros desafios, sim, que ele ainda tem aquela dificuldade, às vezes, de entender eh, o que o outro está a dizer, não é? Aí você, às vezes, tem que repetir várias vezes, ou tem que explicar em miudinho, não pode dar comandos várias tarefas ao mesmo tempo, mas hoje em dia o desafio que eu mais tenho é do TDAH dele, não é? A mente dele parece um Ferrari. Então, é o desafio que a gente tem, ou seja, a hiperatividade que ele tinha quando era criança, de correr, parece de correr, sei lá, atrás das pessoas sem noção, hoje em dia está na mente. Ele tem uma ah, mente muito acelerada, muito acelerada. E muitas das vezes essa mente acelerada desencadeia para a ansiedade, né? Desencadeia a falta de foco, a falta de concentração. Então, hoje em dia, esse é o tipo de desafio que eu vivo aqui, não é? Que a gente estamos aí a melhorar, estamos aí a destrinchar, estamos aí arranjando ferramentas que é para poder acalmar a mente dele e ele então conseguir executando outras coisas. Mas claro que a gente vai seguindo, trabalhando na independência dele, na autonomia dele, pensando já no futuro para quando ele ser adulto. Eu penso sempre no futuro. O que o meu filho vai precisar no futuro, que eu preciso já começar a trabalhar agora para quando chegarmos no futuro, ele está preparado. Né? Então, é assim que eu sempre faço, é assim que eu fiz na infância e chegamos na uhum. adolescência assim, e agora estamos a trabalhar para o colégio, né? Para a idade dele para o colégio. Então, este é o adolescente que eu tenho aqui. Outras mães adolescentes, sim, conheço outras mães adolescentes, os coleguinhas dele, com outras mães com que eu já trabalho, tem coisas diferentes, vejo adolescentes que são
totalmente dependentes, adolescentes que não são autônomos, que ainda precisam de ajuda, que precisam de ajuda para a sua higiene, que precisam apoio, vamos assim dizer que é um nível de suporte 3 que precisam ainda, não é? Como também tem outros adolescentes, enfim, já me deparei com todos os níveis, né? Com todos os níveis, mas o que eu vi é que cada um tem as suas necessidades, né? Enquanto um é excelente, é ótimo academicamente, o outro já não é tão bom academicamente, mas tem uma fala excelente, então já vi assim de um pouco um todo, mas eu vou resumir com tudo. Parece que até é pôr a carga toda sobre a mãe, não é? Mas eu vou voltar que tudo começa mesmo na base familiar. Porque a casa, na minha jornada como mãe, não é? Nem vou estar aqui a falar até como profissional, como mãe, o que eu posso dizer é que a nossa casa é a nossa primeira instituição que os nossos filhos conhecem. E quando esta casa não está preparada para ensinar o que tem que ser ensinado, os resultados vão vir lá à frente. E o que eu me deparo hoje em dia é, já me deparei com um adulto de alguém, né, um adulto adolescente aqui da comunidade, adulto adolescente, os seus 20 italianos, que a mãe está desesperada, porque o filho não se comunica muito bem, ainda tem muitas dependências, e a culpa é de quem? Do governo. Que não deu escola para o meu filho, que não fez isso para o meu filho, que não fez isso para o meu filho, que não fez isso para o meu filho, né? Mas é o governo mesmo, a culpa é do governo? Eu acho que não. Este é um Mais exemplo. fácil. É mais fácil. Recentemente estamos na transição de escola, do colégio, né, da secundária para o colégio. Nos foi mandando um e-mail para visitarmos a escola, visitei a escola, enfim, para resumir, o meu menino conseguiu uma entrevista, ainda estou à procura de mais escola. E quando se faz a transição, não é, para o colégio, o ISCP, que é o PEI, ele perde aquela, não é bem a validade, mas pronto, as necessidades que lá estão têm que ser refeitas para o colégio. E tem um deadline para isto. E fomos fazendo, pronto, eu pelo menos fiz. E tive um telefonema da mãe de um dos colegas do meu filho a me perguntar: Antônia, como é que você fez? Ouvi dizer que o teu menino já conseguiu uma entrevista. Eu disse sim, já conseguiu uma entrevista. Ah, eu ainda estou a lutar com o HCP. Eu disse, já passou, o deadline foi em outubro. Estamos em janeiro. Como é que você não fez o HCP? Ah, não, estou à espera da escola, a escola não fez, a escola não disse, não, pelo amor de Deus, não faças isso. A escola não te vai dar escola nenhuma para o seu filho. Você vai ver que todos terminaram o 11º ano e o teu menino ficou em casa sem escola. Porque a escola não vai dar, eu pensei que fosse a escola, eu disse, não é a escola ele mandou aquele e-mail, simplesmente, como eles conhecem o nosso menino, foi uma recomendação, que eles disseram, a gente acredita que essa escola vai ser adequada para a sua criança, mas não significa que a gente para por aí, não significa que eles é que vão fazer o processo todo. Então, é sobre isto, é sobre a gente poder fazer também a nossa parte, se temos conhecimento, sabes, e irmos atrás, que é para não pormos a culpa depois tudo é o governo, tudo é não sei o quê, então é isso que eu tenho me deparado. É um pouco daquilo que falaste no início da capacitação, e quando eu estava naquela confusão toda de descobrir diagnóstico e atrás, eu paralisava. Eu recebia as cartas, abria, lia, nem sabia onde é que eu punha. Hoje em dia, chegou, leu, é para pagar, é para pagar, é para responder, é para fazer depois, já marco na agenda, já faço tudo, porque se deixar para depois, não tem depois. Depois a carta já se foi. Essa Então, foi. é mesmo aquela coisa. Chegou, fez na hora, encaminhou, respondeu, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque à tarde eu não funciono bem. A partir das 3, até É, eles irem para a cama, não tem para ninguém aqui. É que não dá é. mesmo. Antônia,
Nós falamos de tanta coisa, Muita fugimos, coisa. fugimos, mas está tudo dentro daquilo que é planeado para nós falarmos. Eu É. gostaria que tu falasses um pouco desse processo complexo, que é desde a suspeita até chegar, no diagnóstico. Para tu Uhum, dares um passo a passo, porque eu acredito que muitas pessoas ficam, ah, acreditam que de receber o diagnóstico, tipo, está tudo feito, mas não está. O diagnóstico é apenas um papel que vai dizer que ele tem autismo. E depois daí uhum, para frente é que começa a jornada. Então, não esperem pelo papel, mas é importante também conhecermos o processo até receber o papel. Então, queria que tu uhum. falasses um pouco desse processo até receber o diagnóstico, por favor. É. Bem, se houver suspeita do autismo, não espera pelo papel, age logo aonde tem essa suspeita, não é? Se for Uhum, atraso na fala, vai ser muito mais fácil, claro, para uma mãe que não é mãe da primeira viagem, para que aí ela já vai conseguir, se calhar, até comparar um filho com o outro, né? De uma maneira positiva, dizer, ai, meu filho quando tinha 1 ano já estava a falar, esse tem um não está a falar, espera aí, o que está uhum, acontecendo, né? Coisa assim do gênero. Então, se houver essa suspeita, onde houver a suspeita, começa logo a trabalhar, passo número 1, não é? Se é para ir para fono, vai para fono. Se tiver problemas motores, não é? Foca no motor, procura uma psicometrista que é para trabalhar no problema motor ou uma terapeuta ocupacional. E, entretanto, enquanto está a fazer isso, não é porque está a trabalhar e vamos ficar de braços cruzados à espera de, não, vai ali, mas vai aqui, pelo menos na Inglaterra, não é? E quem pode ajudar? Se a criança estiver na idade escolar, a SENCO da escola, não é? Pode ajudar, ou mesmo se estiver numa creche, podem ajudar a fazer esse encaminhamento. É chegar, olha, estou a ver que o meu filho tem um atraso na uhum, fala, estou a desconfiar disso, vocês podem me fazer um encaminhamento, porque o mal daqui da Inglaterra é esse, não é? Quando eu digo mal, a gente tem que esperar sempre um profissional a fazer o encaminhamento. Já é diferente, Angola, Guiné, Santo Tomé, se você tem o teu dinheiro, você vai, paga a consulta e está feita, não é? uhum, Não, não significa que não se faça isso, você pode fazer se você quiser ir no privado, mas estou a falar aqui do governo, não é? NHS, eu estou-me a público. referir a isso, público. Então, faz isso, a escola pode ajudar, a creche pode ajudar. Entretanto, tem o caminho que a escola faz ou a creche faz, e eles depois podem fazer um encaminhamento que é para o especialista fazer, então, esse rastreio, essa investigação toda. Vai depender da idade. Se for uma criança, pronto, vão encaminhar para o pediatra, vão mandar, talvez, provavelmente, um psicólogo que tenha experiência, que é para poder se fazer, então, essa avaliação toda completa, essa clínica multidisciplinar e dar um diagnóstico. Se for um adolescente, vão mandar para o CAMS, que é o CAMS é o Child e Adolescente Saúde Mental, não é? Vão fazer Uhum, encaminhamento para lá. Ou seja, a escola e o GP, eles podem fazer este encaminhamento. Tem suspeita do autismo, vai no GP, caso a criança não está na escola. Criança está na escola, coisa não sei. Recebeu o diagnóstico do autismo, aqui, pelo menos até um tempo atrás, não é? O próprio médico, quando você recebe o diagnóstico, ele faz o encaminhamento automático. Ele é que vai logo dizer, olha, não, seu filho vai precisar de uma fono, o seu filho vai precisar de uma TO, não é? De uma terapeuta ocupacional, e nós vamos fazer um encaminhamento. Aí, claro que só vai restar você esperar para esse encaminhamento, para essa consulta, aí vão chamar você e você vai começar depois lá as terapias e tudo mais. Mas algo que eu digo sempre, não é? Você se já tem o diagnóstico, está à espera da consulta, você pode ir fazendo as suas pesquisas e pode ir estimulando essa criança em casa. Em casa nós temos uhum, muitos objetos para estimular a criança, porque a terapeuta vai ficar com seu filho uma vez por semana, talvez, não é? Dependentemente das horas que vão dar, uma vez por semana, e você vai ficar com seu filho de segunda a segunda, 24 horas. Então, você vai ter mais tempo com a sua criança do que os terapeutas. Então, ou seja, não é o terapeuta que faz milagre, é a família. Então, exatamente. este é o processo.
E quando começar esse processo, uma coisa que eu recomendo sempre para poder fluir é trabalhar em conjunto com a terapeuta e com a escola. Os três têm que estar alinhados na mesma frequência, na mesma comunicação. Não adianta o terapeuta dizer, olha, vamos falar sobre frutas e você dizer, quero falar de carros. E a escola dizer, vamos falar sobre água. Vamos a confundir a criança. Então, se você, mãe, acha que não é fruta, é carro, explica a terapeuta, olha, eu acho que é melhor a gente talvez usar carro, porque ele tem um hiperfoco em carro, porque ele isso, que as terapeutas estão aí para poder apoiar a família e não dificultar a vida da família. Se a terapeuta também achar que, se for uma boa terapeuta, claro, e dizer que não, entendo que ele tem esse hiperfoco, mas carro não é melhor agora, não, tem que ser frutas, então vamos nas frutas, a mãe também tem que ser, né, poder saber recuar quando necessário, vamos trabalhar com a fruta e eu passo essa mesma mensagem na escola, olha, estamos a trabalhar com fruta, pode a escola também fazer o mesmo trabalho. Assim, estamos os três a ensinar todos a mesma coisa a esta mesma criança. Então, assim, basicamente, isto básico é o processo após diagnóstico. É, parece fácil, mas é muito complexo, demora muito tempo, É, um ano, mais de um ano, mas é essa jornada, mesmo se for uma criança dita típica, vai ter outros desafios, não é? Então, esse é o nosso, de Mães Atípicas. é. Ah, eu quero, já estamos aí na reta final, agora eu Uhum. quero que tu nos indiques tudo e mais alguma coisa de onde podemos encontrar a Antônia. Ok, onde podem me encontrar? Podem, podem me encontrar em redes sociais, né? Eh, no Instagram, como Coach Antônia Araújo, no Facebook, como Antônia Araújo, né? São as redes que eu mais uso. Agora também, mas isso depois vou ver nas minhas redes sociais, fundei uma associação, não é? Abri aqui a resistir uma associação que chama-se Lumina Fox, ainda está a sair assim um bebezinho que acabou de nascer, mas é exatamente para poder acolher, capacitar as mães com o que eu sei, não é? E poder dar esse apoio às famílias, né? Não só às mães diretamente, mas esse apoio na família. Mas claro, como vem nas redes sociais, mas por enquanto é Coach Antônio Araújo e Antônio Araújo no Facebook. Vocês podem me encontrar lá, tudo que eu faço está ali. E o meu número E de o teu, telefone, e o meu número do WhatsApp também está aí no Facebook. e o teu livro? O meu livro está no Amazon. O livro E está o no título? Amazon. Para quem não quiser comprar diretamente do Amazon, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu depois faço chegar em casa. Então, eu tenho dois livros, um chama-se Mulher Poderosa, o guia completo para as mães com crianças autistas. É um livro que faz lembrar a mãe que antes dela ser mãe de criança autista, ela é mulher e precisa de viver, precisa de sonhar, não é? E o outro livro é Construindo um Plano de Batalha para o Autismo. É um livro que fala, que engloba a família toda, que dá estratégias aí sobre áreas diferentes que podem vir a afetar aí, que o autismo pode vir a afetar, como relacionamento, como Uhum. desafios que tem na escola. Então, pronto, é como se fosse sessões de coaching em livro. São livros bem práticos. Gente, já ouviram, né? Yeah. Sigam a Antônia, vejam a Antônia, falem com ela, tem informações muito úteis. Esse pouco que nós vemos aqui, ela passou informações importantíssimas. Então, sigam-na, sigam a nossa página, partilhem a live, partilhem esses conhecimentos, porque, embora possa parecer uma coisa mínima, de uma hora e pouco, é necessário termos estas conversas, porque muitas mães estão aí sozinhas com as suas crianças no seu mundinho a viver esta neurodiversidade de forma desafiadora. Eu É. conheci um caso de uma senhora que, 6 anos, só ela e o filho praticamente trancadas em casa, mas é solitário, muito, muito solitário este processo.
Então, Uhum. esta página, esse cantinho, veio para ajudar, para alertar, para encaminhar, para de alguma forma se sentirem que eu preciso de ajuda, não sei o que fazer, entre em contato comigo ou com alguma das convidadas, entrem na página, entrem em contato, mandem mensagem, mandem e-mails. Aliás, a página tem um e-mail que é dm.autismo@gmail.com, onde tu podes mandar a tua história, porque eu sei que é um tabu. Ninguém quer chegar aqui em live, falar conosco e contar a sua história, mas pode passá-la por escrito. Não se esqueçam que a escrita também é uma terapia, também vai te ajudar a olhar as coisas e pôr para fora. E quando sai, realmente é um peso que sai de cima, não é? Então, este cantinho também é um cantinho de terapia, não só de escuta, mas também de aprendizado. Antônia, É, obrigada, muito obrigada. Foi uma conversa assim fora do esquadrão que a gente planeou, mas muito, muito, muito enriquecedora. Muito obrigada. obrigada eu pelo convite. Quer dizer mais alguma coisa? Obrigada a toda a gente que esteve aqui a assistir, ahm, aos comentários e tudo mais, que eu não consegui acompanhar. Não, olha, não quero assim. Pronto, é mesmo só agradecer e é conforme você disse, não é? Que é o bom que você tem esse cantinho aqui de escuta, porque o autismo é algo tão complexo, ele atravessa uma família toda, não é só sobre o diagnóstico, não é só sobre essa criança que tem o diagnóstico, é sobre a solidão silenciosa, não é? Que se vive da maternidade atípica, que não se fala, é sobre solidão do casamento, é sobre o luto silencioso, e muitas das vezes as pessoas normalmente dizem, ai, é luto do filho desejado, mas às vezes também é o luto da mãe, porque ela também desejou ser uma mãe que ela não está a conseguir ser por causa Uhum. desse diagnóstico. Então, existe o luto, sim, desse filho que era sonhado, desejado e que, enfim, que não está e que está a demorar a realizar esse sonho, mas existe também o luto da mãe que não está a conseguir fazer, se calhar, os lacinhos na cabeça da sua menininha conforme ela desejou, porque ela tem questões sensoriais e não está a dar para pentear o cabelo. Então, existe esse luto, existe aquela vergonha quando os filhos têm 8 anos de idade e mija-se na rua porque não conseguiu dizer estou aflito. Então, existe muita coisa para que se fala. E é para dizer para esta mãe que acabou de receber o diagnóstico que é complexo, mas receba com amor, receba o diagnóstico com aceitação, com olhos de quem acolhe de verdade, porque tem muita coisa que você vai aprender com a sua criança, muita coisa. E é entender que você não é culpada, que não existe culpada de nada, que você não está quebrada porque tem um filho com autismo. Eu aprendo todos os dias com meu filho. Então, sinceramente, aquela mãe que está no processo de provavelmente o filho receber um diagnóstico, eu só tenho a dizer: não tenha medo. Não tenha medo e receba esse diagnóstico com todo amor, porque se Deus deu esse diagnóstico, Ele também nos capacita de alguma maneira, porque Ele sabe que nós somos capazes de o fazer. E é uma benção dupla, benção de ser mãe e uma missão honrosa que Ele nos dá, de uma missão que é uma missão, por mais desafiador que seja, é uma missão que Deus nos deu de cuidar dessas crianças. Então, são a benção dupla, é isso que eu tenho que dizer. Muito obrigada, Lúcia, por esse convite, foi Obrigada muito eu. bom estar aqui e continua com o teu trabalho maravilhoso. Obrigada, 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 Antônia. Obrigada a todos que estiveram aqui no programa, que assistiram, deixaram os comentários. Mais uma vez, relembro que podem enviar a vossa história, pode ser por e-mail, pode ser através aqui mesmo da página, enviar uma mensagem aqui mesmo através do Facebook. Contem a vossa história, passem a mensagem. Se precisarem de alguma coisa, é só mandar mensagem também. Assim que possível, vamos retornar, com certeza. Então, é esta mensagem que eu quero deixar.
Muito obrigada e nos vemos no próximo programa. Muito obrigada.